Abra sua Bíblia comigo. Pode acender as luzes. Jonas capítulo 1, verso 1. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronta-te e vai para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi a direção contrária, a fim de, meu Deus, você está aí ainda? A fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partido para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram aos seus deuses para que os socorressem e lançaram a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levanta-te, ora ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção a nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual destes havia ofendido deuses e causado a tempestade terrível. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado, porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram: quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adoro o Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Porque fez uma coisa dessas, disseram. Visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: jogue-me no mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram ainda com mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado mais violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: o Senhor não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos que enviaste essas tempestades sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ao mar, e ao mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. O texto de Jonas é um texto muito conhecido, e ele vem falar, Alexandre, de um assunto que é um assunto muito interessante, que é tempestade. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar algumas passagens, algumas histórias que falam sobre tempestades. E eu entendo que cada tempestade apresentada pela Bíblia Sagrada, André, ela tem um objetivo de nos ensinar algo, de nos construir uma compreensão de algo, ou seja, tem um propósito, tem um objetivo. Eu escrevi um livro, Aprendendo com as Tempestades. Inclusive, se você quiser comprar, este livro é vendido em nossa livraria, e eu acredito que ele vai nos ajudar a discernir, compreender os motivos de cada tempestade que nós enfrentamos e como nós conseguimos ter esse entendimento do motivo e das nossas reações. Nós vamos encontrar Jesus com os seus discípulos em direção a Gadar, enfrentando uma forte tempestade, e a Bíblia diz que os discípulos ali acabam, Camila, conhecendo Jesus de fato quando enfrentam a tempestade. Encontramos um outro episódio, novamente Jesus no mar de Genezaré com os seus discípulos, e ali Pedro anda sobre as águas, a sua fé é desafiada, e junto à sua fé desafiada o seu medo acaba sendo revelado. Nós encontramos uma outra tempestade, a tempestade de Paulo sendo levado a Roma, e acaba enfrentando a tempestade, e o capitão daquele navio entra naquela tempestade, infelizmente, por não ouvir os conselhos de Paulo, ser arrogante. Então nós vamos aprendendo que existem tempestades que nos aproximam de Deus, existem tempestades que acrescem a nossa fé, existem tempestades que são resultados da nossa arrogância. E a tempestade de Jonas é uma das tempestades que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que tem o objetivo, Lucas, de revelar a nossa desobediência. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem hoje, eu diria: a fuga que nos leva à tempestade.
Jonas, ele enfrenta uma tempestade que quase o leva à morte, porque estava literalmente fugindo de Deus. E talvez hoje, talvez não, eu tenho certeza absoluta disso, Larissa. Quando nós lemos a passagem de Jonas, nós vamos entender que Jonas, ele é um homem experiente quando se trata de ministério. O nome dele vem do hebraico, que significa pomba. Ele era natural de uma cidade chamada Gat-Efer, uma pequena cidadezinha da região do norte de Israel, lá da tribo de Zebulon, uma das 12 tribos de Israel. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, mais ou menos aproximadamente 793 a.C. a 753 a.C. Era um período onde Israel estava vivendo uma expansão territorial, uma relativa prosperidade, porém era o início da decadência moral da nação de Israel. É quando eles começam a se afastar de Deus. Jonas foi preparado nas escrituras como um profeta, recebia, a revelação do coração de Deus, era um instrumento de Deus para entregar a direção e a mensagem ao seu povo. E neste episódio em especial, Deus aparece a Jonas e diz: Jonas, vá para a cidade de Nínive. Quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram moradores da capital do povo assírio, e os assírios eram muito maus, inimigos de Israel. Inclusive esse é o motivo pelo qual Jonas, ouvindo a direção de Deus, Jonathan, ele foge de Deus. Quando Deus diz assim: Jonas, vá para Nínive e pregue contra a perversidade deles, contra a maldade deles. Jonas, entendendo o coração de Deus, sabendo, Pedro, que pregar o arrependimento para aquele povo era a oportunidade que Deus estava dando para serem salvos da destruição, Jonas não queria, Rodrigo, que eles fossem salvos. Sendo profeta, conhecendo as escrituras, sabendo que Deus não destrói ninguém, e quando ele vai trazer juízo, o propósito de Deus antes de trazer o juízo é revelar a oportunidade dessa pessoa viver o arrependimento. Ele falou: eu não quero que eles se arrependam. Então Jonas, ele quer burlar o propósito de Deus, o processo de Deus. Ele falou: bom, se Deus está me mandando pregar contra a maldade deles, a perversidade, há uma possibilidade deles se arrependerem. Por que pregarei? É melhor eles não ouvirem a mensagem, não arrependendo, eles não mudando, eles são destruídos. E como eles nos oprimiram demais, eles vão viver o juízo. Por isso Jonas foge de Deus. Quando nós lemos a história deste profeta, nós vamos entender, Jonas então, não querendo obedecer a Deus, ele foge da presença de Deus. E o próprio texto bíblico diz que ele, fugindo da presença de Deus, Deus envia uma tempestade para trazer Jonas de volta ao propósito. Existem pessoas dentro da sua jornada cristã, Felipe, que estão enfrentando tempestades hoje, talvez porque Deus quer se revelar a elas. Outras estão vivendo tempestade para que a sua fé seja ativada como a de Pedro. Talvez tem pessoas vivendo tempestade, Fernando, por causa da soberba e do orgulho do seu coração. Mas talvez, William Mar, tem pessoas que estão enfrentando tempestade por causa da sua desobediência, por estarem fugindo do propósito de Deus. Quando nós escolhemos, como Jonas, fugir do propósito de Deus, nós vamos atrair tempestades. O que seriam tempestades? Tempestades falam de situações desconfortáveis que nós começamos a enfrentar. E hoje, enquanto o Jefferson estava cantando a última canção, eu já estava com o esboço preparado. O Espírito Santo falou ao meu espírito, e eu preciso compartilhar com vocês, Léo, que tem pessoas aqui que não se deram conta, mas a tempestade já está se levantando, o cheiro de tempestade já está na sua caminhada, o céu já está escurecendo, e eles não estão entendendo que suas escolhas de fugirem de Deus, suas escolhas de desobedecerem a direção de Deus, está os levando à tempestade. Então a mensagem de hoje, Fernando, tem um propósito de falar com aquele que já está vivendo a desgraceira da tempestade, que o negócio já está agitado, e você talvez está se perguntando por que está assim, e talvez para você é por conta de estar fugindo do propósito de Deus, fugindo da direção de Deus, desobedecendo ao Senhor. E outros que por conta da sua fuga, outros que por conta da sua desobediência, a tempestade está se levantando. E essa mensagem hoje, ela vem como uma prevenção. Diga comigo, prevenção. É Deus te prevenindo. Arruma.
alinha, porque as coisas vão piorar. Alinha para que você não venha passar pelo aperto. Fugir de Deus é a pior resposta que alguém pode dar. Alguns estão fugindo de Deus quando se fala do seu relacionamento diário. Deus tem chamado ele para falar com ele, chamado ele nas madrugadas para ele ter um tempo de oração, chamado ele para ele conhecer as Escrituras, e ele está fugindo. Outros estão como Jonas, fugindo de um propósito, fugindo de uma direção específica ministerial. Quantas pessoas que têm chamado, quantas pessoas que têm a direção de Deus para viver esse chamado, estão fugindo, estão se escondendo, estão como Jonas, pegando caminhos contrários. Talvez tem pessoas que estão literalmente desobedecendo princípios de Deus para a sua vida, estão desobedecendo o propósito de Deus na sua vida. São pessoas que Deus já revelou qual é o propósito, são pessoas que Deus já revelou o princípio, e eles continuam desobedecendo de uma forma irresponsável e achando que não vai dar nada. Existem tempestades que nós iremos enfrentar, ou talvez já estamos enfrentando, Dani, que infelizmente tem um propósito de nos alertar daquilo que nós estamos fazendo contra Deus. O maior erro que nós podemos cometer, Paloma, quando se fala de tempestade, pastora Neia, é acharmos que a tempestade é um castigo. Não é um castigo. Quando eu e você enfrentamos tempestades, a tempestade ela tem o propósito apenas de nos alinhar. Quando Jonas enfrenta a tempestade, a Bíblia diz que ele é lançado ao mar. Então um grande peixe o engole. Parece uma coisa até de ficção. Durante 3 dias Deus trata com ele. Olha que interessante, que Jonas ele começa a descer, e ele não se dá conta, Gustavo, que ele está descendo. A Bíblia diz que ele desceu para Jope. A Bíblia diz que ele foi para o porto, desceu para o porto. A Bíblia diz que ele desceu para o porão do navio, e ele foi descendo, e ele foi descendo, e ele não se deu conta que ele estava lá embaixo, longe de Deus. Quando a tempestade se levantou, Jonas não orou. Quando os marinheiros jogaram a carga do navio, Jonas não orou. Quando os marinheiros tiraram sorte e entenderam que era a culpa de Jonas, Jonas não orou. Quando os marinheiros estavam apreensivos para acabarem com a tempestade, e Jonas diz: me lancem fora do barco, ele não orou. Pensa num cara que estava com o coração dele resistente a Deus. Sabe quando Jonas orou? Quando o peixe agarrou ele. Quando ele foi engolido, ele falou: Deus, tem misericórdia. Tem coisas que às vezes nós enfrentamos porque nós somos arrogantes até com Deus. Nós nos afastamos de Deus, e a casa começa a cair, e nós estamos como Jonas, sem prestar atenção no que está acontecendo. Cuidado. Eu falei para vocês que hoje eu estava resistindo a essa mensagem, porque às vezes eu pego alguns textos e falo: Deus, eu já falei tanto sobre esse assunto, não quero insistir nisso, pensando que a mensagem vem do meu coração. Mas Deus não me deixou trazer uma outra palavra a quem está aqui. Não fique pensando: fulano de Deus, fulano tinha que estar aqui. Se fulano tivesse estar aqui, Deus trazia ele hoje, amém? Este amém não foi muito contente, não. Se nós estamos aqui, alguma coisa Deus quer falar conosco. Você pode dizer amém? Amém. Os ninivitas estavam sendo resistidos por Jonas, por quê? O próprio texto diz que eles eram perversos. Eles eram perversos. Qual era a perversão dos ninivitas? Eu fui fazer algumas pesquisas para entender um pouco da perversão de Nínive. Por que eles estavam sendo confrontados por Deus, e dentro deste confronto serem poupados por Deus. E um dos principais pontos dos ninivitas: eles eram bárbaros em suas guerras. A história diz que quando eles entravam em batalha com os povos, eles arrancavam as cabeças dos homens e lançavam num monte na entrada da cidade, para mostrarem, essa era uma das marcas deles, que ali eles estavam dominando. Eles empalavam homens vivos, estaqueavam esses homens vivos, depois incendiavam eles para iluminar a cidade durante a noite. Eles traziam abusos para mulheres e crianças, eles roubavam tudo que tinha naquela cidade, e eles eram extremamente truculentos. A perversão deles era essa. Eles obrigavam os povos a adorarem os seus deuses pagãos, e por muitas vezes os assírios se levantaram contra Israel e fizeram essas atrocidades contra Israel. Então a fuga de Jonas, na concepção dele, era uma forma de poupar o seu povo da maldade dos ninivitas, que eles seriam destruídos.
Eu entendo que existem pessoas que às vezes elas estão tentando, como Jonas, arrumar uma desculpa para a sua desobediência. Não, mas veja bem, Deus, eu estou desobedecendo, mas é para uma boa causa. Não existe boa causa quando se fala de desobediência. Quem está entendendo, diga amém. Não existe jeitinho com Deus. Deus mandou, Ele vai e faz. Amém, queridos? 4 lições eu aprendo com essa história. E você sabe que eu gosto de trabalhar assim, com lições específicas. 4 lições eu aprendo com essa história. E se você gosta de anotar, vale muito aprender a anotar essas lições, principalmente para aquela pessoa que deveria estar aqui hoje, não veio, que Deus não trouxe. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dela, amém? Vamos lá. A primeira lição que eu aprendo na vida de Jonas é que desobedecer a Deus, fugir de Deus na sua vontade, vai nos levar a lugares perigosos e lugares de fracasso. A desobediência não nos levará a um lugar neutro. Não existe uma zona neutra. Ou nós andamos na direção de que Deus nos revelou o seu propósito, ou nós fugimos dela. Nosso maior erro é tentar fazer a nossa vontade. Nosso maior erro é tentar enrolar Deus, depois eu faço. Esse é um dos erros mais malucos e insanos que um crente pode tentar fazer na sua vida. E todas as vezes que eu e você insistimos em fugir de algo que Deus deu como direção para nós, infelizmente nós vamos sucumbir. Infelizmente nós vamos passar por situações desastrosas. E uma das formas que Deus revela a sua insatisfação com a nossa fuga é a tempestade. O que é uma tempestade? São os agitos na nossa vida. A tempestade, como eu falei, pode vir na saúde, pode vir nas finanças, pode vir no casamento, pode vir nos relacionamentos familiares, pode vir na vida profissional. Quando nós estamos enfrentando tempestades, a única coisa que nós precisamos parar é buscar entender o que Deus está tentando me revelar. E se for a fuga, só tem um jeito para que a tempestade acabe: é quando nós decidimos voltar para o lugar onde Deus está nos chamando para fazer. Você pode dizer amém? Fugir de Deus é muito trabalhoso e ele custa. A Bíblia diz que Jonas, quando ele desce para o porto, ele pega um navio, paga a sua passagem e vai para Tarsis. O texto falando de pagar uma passagem fala que tem custo. Toda fuga de Deus, toda desobediência da direção de Deus vai nos levar a um custo, vai ter um preço. Pode ser financeiro, pode ser familiar, mas terá um preço. Talvez tem pessoas que hoje estão vivendo literalmente o custo financeiro, o prejuízo financeiro, a perda financeira. Não podemos avaliar as situações financeiras difíceis que estamos enfrentando hoje apenas como crise. É uma crise, é o problema do Trump, é a taxação. Não é isso não. Pelo contrário, para nós aqui no Brasil, num primeiro momento, tirando o desemprego das empresas que vendem para a América, para nós essa taxação do Trump vai melhorar. Amém? A carne tem a tendência a baixar o preço, o frango tem a tendência a baixar o preço, produtos que são importados para a América ficam no Brasil, as frutas, e isso tem a tendência de sobrar oferta e demanda, o preço melhora. Ontem o dólar fechou com a menor taxação em um ano. Pastor, eu não vou viajar para a América. O dólar, ele define o mercado no mundo. Para nós o dólar mais baixo é interessante, como eu falei, vai existir desemprego, infelizmente isso vai acontecer. Então nós não podemos dizer que a crise que nós estamos enfrentando hoje tem a ver com a taxação do Trump. Tem situações que nós estamos enfrentando a crise que tem a ver com a nossa desobediência. As perdas financeiras têm a ver com a nossa desobediência. O problema é que muitas vezes nós somos obstinados em não prestar atenção nas dificuldades e começamos a colocar na conta da crise, colocar na conta de todo mundo está passando. Pare de olhar para o que todo mundo está passando e comece a entender: Deus, por que eu estou passando isso? Eu não quero que você seja uma pessoa que fica espiritualizando tudo o que acontece na sua jornada. Tem situações que é um momento mesmo, mas tem situações que é Deus tratando com a gente. Quem está me entendendo, diga amém. É Deus tratando conosco. Quando nós aprendemos a sermos obedientes ao Senhor, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós, amém, queridos? Será que você não está fugindo da direção de Deus? Será que você não está desobedecendo a direção de Deus? A primeira lição que eu aprendo é que a desobediência, a fuga da vontade do Senhor vai me levar a lugares perigosos e lugares de perdas. Vai me levar para o olho do furacão, vai gerar tempestade.
A segunda lição que eu aprendo nesse texto, e essa eu já falei demais, Melissa, tem a ver com a parte dos marinheiros. A Bíblia diz que Jonas, ele desce para o porto, pega um navio em direção contrária da direção de Deus para a sua vida. Fugindo de Deus, veio uma forte tempestade. E eu já falei isso milhares de vezes, talvez uma das maiores resistências minhas hoje de falar sobre esse assunto, porque eu já falei sobre isso muito com vocês. Eu pergunto, o dono do barco tinha alguma coisa a ver com a desobediência de Jonas? Os marinheiros tinham alguma coisa a ver com a desobediência de Jonas? Quem contratou o barco para levar as suas cargas para a cidade de Tarsis tinha alguma coisa a ver com a desobediência de Jonas? Mas só porque aqueles homens estavam no barco com o desobediente, eles também enfrentaram a tempestade com ele. Então, duas lições aqui são importantes. Primeira lição: a minha desobediência vai atingir as pessoas que estão próximas de mim. Se eu sou líder de um ministério e eu sou um Jonas nesse ministério, eu vou afundar o ministério. Se eu sou gestor de uma empresa e estou vivendo em desobediência, eu vou afundar essa empresa. Se eu sou um marido, uma esposa, um pai ou uma mãe e vivo a desobediência, meus filhos vão viver a tempestade junto comigo. Quem está entendendo, diga amém. Tem situações que a nossa família, que as pessoas estão ao nosso lado, estão sofrendo porque nós estamos fugindo. Aqueles homens não tinham nada a ver com a situação de Jonas, mas todos entraram em desespero. Primeira parte. Segunda parte, dentro desse tópico: eu preciso tomar cuidado quem eu estou colocando no meu barco. Porque às vezes eu estou enfrentando tempestade. Por quê? Porque deixei gente entrar na minha história que não deveria estar. Cuidado quando você coloca Jonas no seu barco. Tem situações, gente, que nós somos expert em atrair os Jonas para nós. E a gente carrega. A gente carrega, Fran. A gente traz. E a gente vê o cara se lascando. E ele está se lascando porque ele é desobediente. A gente pega o lascado e o lascado lasca a gente. Já viu isso? Por quê? Eu não estou dizendo que você não tem que ser misericordioso. Eu não estou dizendo que você não tem que ter cuidado. Eu estou dizendo que às vezes nós precisamos prestar atenção o que Deus está tratando com essa pessoa. Eu estou sendo tratado por Deus por conta da minha desobediência. Eu estou sendo tratado por Deus por causa da minha fuga. Então a tempestade está batendo contra mim. Aí o Mateus, como meu filho, vê isso e fala assim: vou ajudar meu pai. Quando ele decide ajudar o pai, o que ele faz? Ele entra na minha frente. E a tempestade que era ser para a minha vida, agora vai ser sobre a vida dele. Tem gente que está vivendo pancada que não era para ele, mas porque ele insiste em carregar os Jonas com ele. Ele insiste em ajudar os Jonas. Ele insiste em assumir a carga dos Jonas. Pastor, mas onde está a compaixão? Onde está a misericórdia? Tenha compaixão e seja misericordioso quando Deus te conduzir a isso. Quando você vê uma pessoa passando por tempestade, no mínimo pergunte para Deus: devo ajudá-lo? No mínimo. Amém, gente? No mínimo. Nós precisamos aprender a ouvir o coração de Deus. Deus, a tempestade está batendo, eu quero ajudá-lo. Isso acontece muito na família. Deus, eu quero ajudá-lo, eu não quero que essa pessoa sofra. Devo entrar, porque às vezes você entrar na frente dele é você atrapalhar o propósito de Deus. E vai viver a tempestade junto com ele. Esses marinheiros não tinham nada a ver com o processo, mas todo mundo balança. A Bíblia diz que eles perderam as suas bagagens, eles perderam os equipamentos, o dono do navio perdeu o equipamento do navio. Ou seja, quando eu entro na tempestade dos outros, por mais que eu não morra, eu vou ter prejuízo. Será que não tem pessoas aqui, Michael, que estão vivendo prejuízo hoje porque entraram na tempestade dos outros? Porque trouxeram pessoas desobedientes para o seu barco? Que infelizmente é isso. Os marinheiros eram inocentes, mas sofreram por causa da rebeldia de Jonas. Nossas escolhas erradas podem causar tempestades em nossa vida, mas também pode causar tempestade na nossa família, os nossos amigos, nosso ministério. Terceira lição que eu aprendo com essa mensagem, com esse texto: fugir de Deus rouba a minha sensibilidade espiritual. Como assim? A Bíblia diz que quando a tempestade começou a bater, Val, Jonas estava onde? Vocês lembram? Meu Deus do céu, lembra? Tem o texto. Onde Jonas estava? No porão do barco, fazendo o quê? O pau estava torando lá fora. O bicho estava pegando. E o bonitão estava onde? Dormindo. Todo mundo desesperado. Vamos morrer, a casa caiu. E Jonas dormindo.
Por quê? Porque perdeu a sensibilidade espiritual. Ronaldo, quando nós estamos vivendo a fuga de Deus, estamos vivendo a desobediência, nós perdemos o discernimento espiritual, nós perdemos a sabedoria dada por Deus, nós perdemos a conexão com Deus, nós perdemos a visão do mundo espiritual. Jonas perdeu tudo isso. Era um profeta de Deus, que naquele dia de manhã Deus falou, vai para... Deus falou, ou seja, Williamar, Deus tem um relacionamento íntimo com ele ao nível dele ouvir a voz de Deus. Mas agora na tempestade ele não consegue discernir que era Deus tentando falar com ele de novo. Perdeu a sensibilidade. É aquele processo que eu falei da pessoa muitas vezes naturalizar o mundo espiritual. Ele começa a não enxergar que é Deus naquele processo. Então ele olha, é tudo crise. Não, isso é normal para todo mundo está enfrentando. E ele não está dando conta que ele perdeu essa sensibilidade. Esse é um dos pontos mais perigosos na vida de um fujão. A desobediência, ela acaba nos anestesiando espiritualmente. O que é uma anestesia? É quando nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos o discernimento. Anestesia espiritual não nos deixa perceber a gravidade daquilo que está acontecendo, daquela situação. Enquanto o navio quase afundava, Jonas estava no porão dormindo. O que você vai fazer, Jonas? Não tem problema nenhum aqui. Tem sim. O culpado de todo aquele processo era ele. Se talvez a sua casa está passando por situações de tempestades, talvez você está passando por situações de agito, pare de olhar apenas como um todo e avalie e pergunta a Deus, isso não é comigo? O Senhor não está tentando falar algo comigo? Eu sempre digo que doenças sem diagnóstico, elas podem ser espirituais. Você foi no médico, o médico passou, fez uma avaliação, tem diagnóstico? Beleza, não é. Mas existem doenças até com diagnóstico que nós precisamos às vezes parar e avaliar e falar, Deus, será que o Senhor não está tentando falar comigo? Será que o Senhor não está tentando ministrar algo no meu coração? Eu já passei por situações de doenças que eu tinha diagnóstico, e com o diagnóstico eu tinha tratamento, e o tratamento não respondia, o antibiótico, Elaine, não respondia. Então eu vou para Deus com o diagnóstico e pergunto, Deus, essa tempestade não é normal, o Senhor está tentando falar alguma coisa comigo? E Deus falou, faz tempo que eu quero falar com você, e você não me dá ouvidos. E aí eu parto para a quarta e última lição desta mensagem. Deus usa a tempestade não para nos destruir, mas para nos alertar. Amém, queridos? Para nos confrontar. A tempestade de Jonas não veio para destruí-lo. Deus não tinha o propósito de matar Jonas naquele episódio, mas tinha o propósito de confrontá-lo. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão insensíveis a Deus, nós estamos tão distantes de Deus, nós estamos tão obstinados na nossa própria vontade, que se não voltar, não soprar um vento contrário, nós vamos continuar na jornada da destruição. O que iria destruir Jonas não foi a tempestade, o que iria destruir Jonas era a desobediência. Nós ficamos muito desalinhados, muito desequilibrados quando, Sebastião, enfrentamos a tempestade. Pelo contrário, nós deveríamos ficar contentes, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. A tempestade é uma forma de correção de Deus, é uma forma de Deus nos alertar e falar, para aí, tem uma coisa errada. Tem situações que a tempestade, ela tem um propósito, pastora Néia, de Deus colocar uma mão no nosso peito e falar, senta, deixa eu falar contigo. Porque Jonas, Leão, não tinha parado para ouvir Deus de forma alguma, a não ser no ventre daquele peixe. Eu já falei para vocês, ele não orou quando ele fugiu, quando ele chegou no porto, ele não orou quando ele entrou no barco, ele não orou quando a tempestade começou, ele não orou quando o barco começou a jogar as cargas fora, ele não orou quando os marinheiros chamaram ele e perguntaram o que estava acontecendo, ele não orou nem quando ele reconheceu que era ele, mas quando ele foi para o ventre, agora ele ora. Agora ele tem esse tempo com Deus. Por quê? Porque aquela tempestade teve um objetivo de confrontar. Situações adversas que nós enfrentamos na nossa jornada podem ser um megafone de Deus para nos acordar. Pode ser uma sirene para nos mostrar que esse caminho que nós estamos tomando é um caminho perigoso. Diga assim comigo, a tempestade
Pode ser Deus revelando o seu cuidado e o seu amor comigo. É difícil falar, é ou não é? Mas é Deus revelando o amor. Porque se alguns de nós não enfrentássemos a tempestade que estamos enfrentando, continuaríamos trilhando o caminho do abismo, e isso nos levaria à destruição. O que a tempestade gera em Jonas? A tempestade gera em Jonas arrependimento. Quando ele está lá no ventre do peixe, ele é confrontado por Deus. Agora é individual, porque agora é só para ele. E ele então se arrepende. O que é arrependimento? Reconhecer o seu erro, confessar o seu erro e mudar. Eu vejo que Deus escolheu a pessoa certa, porque a Bíblia diz que Nínive tinha 120 mil habitantes. Eram 120 mil pessoas que Deus queria poupar, 120 mil pessoas que Deus queria salvar. Se eles não se arrependessem, eles viveriam o juízo daquilo que eles escolheram. Jonas, para pregar em Nínive, levaria 3 dias. 3 dias percorrendo 100 quilômetros quadrados, a gente encontra nos mapas bíblicos. Jonas é engolido pelo peixe, fica 3 dias no ventre do peixe, pastor Odô, e depois de 3 dias no ventre do peixe, a Bíblia diz que ele é vomitado na praia. Deus trata com ele. Eu por algum tempo acreditava que Jonas foi vomitado na praia de Nínive. E quando eu fui pesquisar, eu descobri, Binho, que Nínive não tem praia. Ele não tem praia. Jonas não foi vomitado na praia de Nínive. Sabe onde Jonas foi vomitado? Na praia de Jope. No mesmo lugar que ele fugiu de Deus, ele foi devolvido. Ele perdeu tempo. Então quando nós desobedecemos, nós perdemos tempo. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisa na nossa vida que fica travado, pastor Anderson. Enquanto a gente não alinha, a gente está ali. Ele é vomitado na praia de Nínive. Aí na praia de Nínive, agora ele tem que pegar o barco de novo. E agora ele vai, a praia de Jope, perdão. Agora ele pega o barco de novo e vai a Nínive. 3 dias ele tinha que pregar em Nínive, mas ele não estava com muita vontade. Ele foi na força do ódio. Tem gente que obedece Deus na força do ódio. Ele vai na raiva. Por que ele vai na raiva? A Bíblia diz que o que ele deveria fazer em 3 dias, ele faz em 1. Ele ia passando e falou: se arrependa que Deus vai destruir vocês. Se arrependa, Deus vai destruir, vai morrer todo mundo, Deus mandou dizer. E ele foi embora. Um dia ele pregou para 120 mil pessoas. O cara era bom. É verdade ou não é, gente? O cara era bom, por isso que Deus escolheu ele. A pregação que Deus colocou na boca dele alcançou o povo. E a Bíblia diz que alcançou o povo de tal forma que todo o povo se arrependeu. Rasgaram as suas roupas, Clécia, jogaram cinza em sua cabeça e começaram a buscar em Deus misericórdia. Diga comigo: arrependimento. O arrependimento do povo foi tão intenso que chegou no rei. O rei não levou o povo ao arrependimento, foi o povo que levou o rei ao arrependimento. Até o rei rasgou as suas roupas. E a Bíblia diz que por conta do arrependimento daquele povo, a Bíblia fala, o texto sagrado diz que o Senhor teve misericórdia. Quando Jonas obedece, quando ele deixa de fugir, ele volta para o propósito de Deus, Deus cumpre a sua vontade. 120 mil pessoas são poupadas. E eu encerro aqui dizendo que a minha desobediência, que quando nós fugimos de Deus, nós estamos comprometendo a vida de outras pessoas por causa das nossas escolhas. E Deus nos chama para o lugar certo, amém?